Olá, mais uma vez obrigado pela audiência, muito feliz com esse programa Acreditare, que a gente traz sempre pessoas que têm história para contar e de preferência que sejam empreendedores, que gostem da qualidade, para a gente divulgar cada vez mais a importância da qualidade para a saúde. E hoje eu tenho aqui dois convidados que quem nunca foi em Santos na Mega Imagem deveria ir para conhecer. Mega Imagem, para mim, é um dos centros de referência em diagnóstico por imagem, que hoje virou uma medicina diagnóstica avançada. Eu quero que vocês conheçam a doutora Nancy e o doutor Luiz Gasparini. É um casal que vieram de Ribeirão Preto e tenho certeza que não vai ficar só em Santos, vai ser para o mundo. Vamos lá. Como vai, doutora Nancy? Ronaldo, obrigado, antes de tudo, pelo convite. Parabéns por você espalhar um monte de orientação. Acho que o público precisa disso. Você está de parabéns. É um orgulho estar aqui hoje. O orgulho é meu. E o doutor Luiz, que, olha, é médico, é engenheiro, arquiteto, é tudo. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. Boa noite a todos. Espero que seja uma ótima entrevista. Vai ser com certeza, até porque vocês vão ajudar pessoas que formam hoje, todo ano, formam residentes, formam médicos e, por incrível que pareça, todo residente tem o sonho de ser empreendedor. Ele sai falando, eu quero montar minha clínica, eu quero montar minha clínica. E, às vezes, a pessoa precisa saber que não é tão simples assim. Montar pode até ser fácil, mas manter a clínica... Ronaldo, é verdade. A gente viu uma entrevista que na residência de uma das faculdades públicas bem famosas aqui de São Paulo, uma porcentagem significativa mesmo dos residentes queriam empreender. E é engraçado que na minha época era minoria, era tipo assim, 10% ou menos aí. E eu tive uma experiência interessante nesse assunto que você está falando. Quando eu estava na residência, os nossos professores chamaram um radiologista que tinha se formado lá para explicar para a gente o que era o mercado de trabalho. E ele deu, lembra das palavras, olha, você tem 3 opções, você pode trabalhar como empregado, você pode trabalhar como sócio, ou você pode montar a sua própria empresa. Nossa, nossa, que legal, eu posso montar minha empresa, a minha clínica do jeito que eu quiser. Que legal. Aí ele explicou, né? Mas o sonho começou ali. Você sabe, quando eu fui fazer gestão executiva em saúde, doutora Nancy, eu acho que você deve complementar isso que ele falou ali, uma das coisas que me chamou a atenção é que a maior parte das pessoas que estavam lá não eram administradores ou executivos, a maior parte eram médicos que estavam querendo aprender administração. E gestão executiva de saúde, ela é muito focada para quem quer fazer planos de saúde, trabalhar com operadora, aquela coisa toda. E quando eu assisti esse curso, alguns alunos médicos falavam assim, nossa, eles ainda não eram empreendedores. Eles falavam assim, então quer dizer que a gente já começa o serviço da saúde pagando para material, equipamento, reagente, e a gente só vai receber daqui 90 dias? E eu acho que a maior parte dos médicos entram sem saber disso, e aí depois descobrem, né? Ah, é? Foi o que aconteceu, sem dúvida. Foi só um sonho, porque não tinha a menor noção de gestão, né? A gente não tem, na verdade, na universidade, falta isso. Assim, aula de gestão, ou uma noção de imposto, ou uma noção de pessoas, né? Porque, às vezes, a pessoa foca no equipamento e acha que é só pagar mensalidade, mas as pessoas que vão trabalhar com você, elas vão vestir a camisa, elas vão divulgar, até o próprio paciente. Então, não tem essa noção de marketing, não o marketing de vender produto, mas o marketing do cliente gostar do seu serviço e ele servir como porta-voz do seu serviço, sabe? Acho que falta muito, assim, marketing, administração, gestão de pessoas. E se todos tivessem um pouquinho disso, esse sonho,
ia continuar vivo. Eu tenho muita pena, né? E uma outra coisa que eu vejo também, que me faltou e vejo que falta, é noções de sustentabilidade. Por exemplo, a gente tem que saber negociar, tem que saber valor, preço, porque senão, se a gente vai muito cru, a gente é usado até para dificultar o exercício da profissão. Como é que você vai trabalhar recebendo um valor que é impossível de você poder ter uma sobra para reinvestimento em tecnologia, que a nossa área de imagem, por exemplo, é muito ligado em tecnologia, né? Foi bom você falar isso. Eu, uma vez, fui fazer um trabalho com uma consultoria chamada Chorus, e aí, fazendo o trabalho, o contador, que era o responsável pelo projeto, chegou na conclusão: nossa, eu não sei por que o pessoal compra um raio-x, porque o valor que eles recebem não paga esse aparelho em 30 anos. Verdadeiro. Pois é, e aquilo me assustou, foi a primeira vez que eu tive um susto com a imagem. E aí depois foram nascendo outros exames que a gente sabe que você hoje, por exemplo, ultrassom, cada dia que passa eu acho que é um exame super mal reconhecido. Essa seria a melhor palavra. A verdade é que existe um limite para a eficiência. Quando esse limite ele chega ao fim, você começa a ter um exame que fica insuficiente para tornar o serviço sustentável. Então, você acaba tendo o raio-x porque ele é importante como um todo para a clínica, mas ele leva a clínica para baixo. Cada exame que se faz é uma margem negativa que você acaba trazendo para a empresa nos valores atuais. E daí vem a importância da educação, vem a importância, na minha opinião, dos órgãos de classe. Por exemplo, o CBR tem um comitê de defesa profissional que atua em reuniões da ANS, em reuniões de saúde, para ajudar a corrigir essas distorções, né? E Ana, são exames necessários. são né? necessários. E são exames que, se você começar a baixar muito o valor, afeta a qualidade. Afeta a qualidade, né? Esse que é o risco. Eu né? acho que é engraçado que aí o médico começa a brigar com o serviço que prestou, com quem prestou o serviço. Ah, mas você me mandou o laudo em papel. Mas é porque não sabe o preço do filme. Se ele soubesse o preço do filme, talvez ele não fizesse esse comentário, porque na verdade o filme hoje está cada vez tirando mais a margem do negócio, né? Mas eu sei que vocês, para ressonância, que é o pulo do gato da Mega Imagem, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu queria antes que a Nancy complementasse uma coisa que eu achei fantástico quando você falou de pessoas. Como eu sou administrador de empresa, eu acho que as pessoas formadas nas outras áreas não têm a noção da responsabilidade técnica que é um laudo, que o médico tem. Então, talvez formar pessoas para a área de saúde seja difícil exatamente porque você tem que impor para ela essa importância que muitos não aprendem na faculdade, o quanto o laudo pode salvar uma vida, né? Eu acho que o problema é que a gente sabe que a educação no Brasil ela tem deficiências, né? E quando você se propõe a ser empresário, você precisa colocar como um dos seus objetivos desenvolver pessoas. Não adianta só você fazer curso, não adianta você comprar o melhor equipamento, você precisa pegar na mão e desenvolver pessoas. Eu não vou falar que 100%, mas 80% das pessoas com certeza estão esperando uma oportunidade. São pessoas humildes, com garra, e que se você der uma chance, se você der oportunidade, você vai desenvolver pessoas, elas vão abraçar a sua segurança, a sua qualidade, e realmente a empresa vai para frente. E isso vai te ajudar no laudo, porque ela vai começar a pedir exames anteriores para você comparar. Ela vai ver se ela, por exemplo, a paciente acabou de fazer uma mamografia, se um outro médico pede uma mamografia, ela vai falar assim, olha, não precisa fazer a mamografia, o doutor vai ver a sua mamografia se precisa repetir, então, para não ter radiação, por exemplo. Então, eu acho muito bonito essa preocupação, vamos dizer assim, que ela trata o paciente como se fosse a mãe mesmo, né? A mãe, a irmã que está fazendo exame. E a gente vê que quando uma pessoa entra e como a pessoa está hoje, depois de 1, 2 anos, você fica muito satisfeito, porque tem empresa, não é só
é uma questão financeira mesmo, é uma questão de você ter um propósito. E é muito bonito desenvolver pessoas. E você ajuda uma comunidade, porque você dá um laudo com segurança, qualidade. É um trabalho muito bonito. Adorei a ideia do propósito. A gente vai voltar nesse assunto. Propósito é uma coisa que está na moda ultimamente. Acho que finalmente aprenderam, né, a diferença entre missão e propósito. Pode parecer a mesma coisa, mas são coisas bem diferentes. Agora vamos lá, Luiz. Você é um apaixonado por equipamentos. E eu acompanhei o quantas vezes a pessoa, sem conhecimento, deixa estragar um equipamento. Então, o quanto uma pessoa consciente do papel dela pode ajudar a garantir a qualidade do equipamento? Caramba, isso é uma questão difícil. Nós somos médicos, não somos engenheiros, né? Mas o cuidado com o equipamento requer algum conhecimento. A minha sugestão é, quanto mais você se aproximar da equipe que faz as manutenções dos técnicos. Os técnicos, geralmente, os engenheiros, eles são muito sisudos, né? Eles são muito técnicos mesmo, são pessoas que gostam de exatas, né? Não são muito expansivos. Mas chega lá, conversa. Essas conversas com o pessoal que faz as manutenções preventivas, esses engenheiros, enriquecem muito não só você, como sua equipe. Estimule a sua equipe a interagir bastante com eles. Às vezes, uma dica de temperatura. Olha, a temperatura aqui não está muito legal para o equipamento. Com essa temperatura, seu equipamento degrada mais. Olha, vale a pena manter esse ar-condicionado ligado durante a noite, porque a temperatura aqui no verão vai agredir as placas do equipamento. Assim, tem bastante dicas, assim, olha, controle a sua umidade. Então, assim, para o médico, se o médico for o dono, o sócio-diretor da empresa, isso para ele, às vezes, pode parecer um detalhe bobo, uma coisa, mas na verdade isso prolonga muito a vida do equipamento, e os equipamentos são muito caros, né? E a gente tem que entender a importância de ser sustentável, a importância de ser eficiente, né? Então, quanto mais aquele equipamento durar, se ele tiver uma tecnologia ok, que ele atenda, assim, não seja uma tecnologia defasada, quanto mais você fizer esse equipamento durar, mais sustentável a sua empresa, com certeza. Olha só, viu? Não falei que ele gostava de equipamento? Ele gosta de preventiva, calibração. E humanização também, né? Porque às vezes os engenheiros, eles são sisudos porque a gente não vai lá conversar com ele. Vai lá, leva um cafezinho, convida ele para almoçar, chama a equipe junto para bater um papo, pergunta sobre ele, filhos. Divide com ele também a agonia dos pacientes, isso. Né? Sim. Eu acho que é importante você humanizar. Se o cara é técnico, ele tem chance de desenvolver o lado humano. Legal. E aí eu acho que a equipe, assim, ela pensando nisso já quando o cara chega, ela já vai pensando em estratégias para se aproximar, é muito positivo. Porque o médico, ele tende a ficar só trabalhando dentro do consultório ali, e ele tem que abrir a cabeça. Se vem o técnico, ou ele ou alguém da equipe, precisa parar o que está fazendo e se dedicar um tempinho a aprender alguma coisa do equipamento. Um exemplo, né? Imagina o equipamento parado, pacientes aguardando, pacientes estressados, pacientes com câncer, às vezes fazendo um controle ali, naquela agonia. Aí o técnico chega, está fazendo o serviço dele, olha no relógio, deu o meu horário de almoço. Então, assim, tem que ter uma proximidade, tem que conversar, tem que explicar para ele a situação. Assim, claro, ninguém vai obrigar ninguém, mas é muito difícil a pessoa não se sensibilizar, né? É uma questão de conversar, mas tem que chegar, né? Tem que conversar. Doutora Nancy, vou aproveitar, vou retomar com você, que eu achei fantástico. Você falou uma coisa, humanização. Humanização, esses dias a gente fez uma pesquisa e nós disparamos para algumas pessoas o que significava humanização. E algumas respostas me assustaram, né? Isso era para funcionário, não é para... se você entende por humanização, aí a pessoa,
pegar os dados da pessoa corretamente, cadastrar rapidamente o exame dela. Aquilo para mim foi uma surpresa, porque eu percebi que falta uma compreensão da palavra humanização. Dá um toque para a gente aí. Eu acho que com essa automatização de processo, com essa robotização, gente, muita coisa vai mudar em pouco tempo. O que não vai mudar, pelo menos a médio prazo, é você essencialmente ser um ser humano com empatia, com análise crítica, com se colocar nos pés do outro, você ter acolhimento. Então, se as pessoas têm receio de automatização, de drones, etc., olha, gente, humanização é uma coisa que o robô ainda não substitui. Então, vamos investir nesse lado acolhedor, se colocar no lugar do próximo, mesmo em outras áreas, qualquer área, né, Ronaldo? Interação humana, né? Interação humana. Eu acho que a gente tem essa oportunidade na saúde, coisa que é rara, porque a gente fala muito da humanização, mas a pessoa pensa humanização é uma coisa muito longe, e ela é muito fácil. Por exemplo, entrou numa ressonância que tem que manter uma temperatura baixa por causa do equipamento. É preparar o paciente para esse choque que vai ter ali, térmico de temperatura, explicar para o paciente a importância daquela temperatura, de preferência tentar, né, um lençol, alguma coisa que faça. Um cobertor, né? Oferecer um cobertor, né? Ou um familiar que possa ficar ali encostando a mão no paciente para ele poder sentir que tem alguém olhando, cuidando dele. Muitas vezes, até as nossas colaboradoras, elas entram e elas ficam com a mãozinha assim, em alguma parte que o paciente sinta que ele está sendo tocado, e ele consegue fazer o exame sem anestesia. Então, assim, isso é a humanização, da sabe? temperatura, por exemplo. Não basta ter o cobertor, né? Se quem está trabalhando ali naquela loucura do dia a dia já está acostumado com a temperatura, não se colocar no lugar do outro, não vai colocar o cobertor, não vai nem oferecer, né? Que é uma coisa que a gente aprendia lá no básico, né? Por exemplo, se você está com a mão gelada, esquenta um pouquinho antes de colocar no outro. Então, são coisinhas simples que eu vejo, parece difícil hoje quando você fala, mas humanização é resgatar coisas que a gente deixou de fazer, né? Acho que a pandemia também ajudou um pouco isso agora, né? A gente, há quanto tempo não olhava mais as pessoas nos olhos, né? Agora não tem como não olhar, porque a máscara já atrapalha. Então, forçou a gente resgatar esse lado tão importante, tentar prever algumas coisas. Mas voltando, outra coisa que você falou, Luiz, que eu achei fantástico, para mim, esse negócio de sustentabilidade é outra palavra bonita, mas que às vezes a pessoa complica nas explicações. Economista, então, tenta deixar essa palavra um palavrão. Fala para a gente, de uma maneira simples, o que é sustentabilidade para a Mega Imagem. É poder manter o que a gente tem de qualidade no futuro. Para isso, a gente tem que ter, de um lado, busca incessante por eficiência. E, gente, qualquer consultoria ou qualquer situação que você pare para olhar um processo, geralmente você consegue melhorar ali um pouquinho. Assim, sempre dá para melhorar. É muito difícil você ter um processo assim que não tem nada para fazer. Ainda mais na área de saúde, que a gente tem muitas etapas, né? Então, às vezes, dá para você pular uma etapa, dá para você deixar uma coisa mais próxima da outra para ter menos desperdício de trajeto, ou às vezes você consegue uma coisa mais econômica, uma solução mais barata. Sempre tem. Isso é um lado da sustentabilidade que eu enxergo. Então, as empresas têm a obrigação de ser eficientes, né? Não só de ser eficientes, mas de buscar a eficiência, né? Porque isso faz com que a empresa tenha uma longevidade maior com aquilo que está recebendo. E o outro lado, que eu acho muito importante os gestores de clínica, os sócios diretores entenderem, mesmo que sua empresa seja pequena, sua clínica seja pequena, é que você tem que ter uma reposição inflacionária. E você tem que pedir isso, porque isso não vai vir de graça. Então,
assim, olhando bem assim, do ponto de vista econômico, eu vejo a sustentabilidade nesse nível. Agora, tem outros tipos de sustentabilidade. Por exemplo, você precisa ter uma equipe bacana, você precisa investir na equipe, senão você não vai ter sustentabilidade também, né? Até porque o processo rescisório, a rotatividade acaba saindo caro, né? Sim. São pequenas coisas, né, Luiz? Sem Assim, dúvida. essa economia, gente, não é uma ideia nossa, vou colocar um supercomputador. Não é nada disso. É pensar lean mesmo. Você vê onde está a cadeira de rodas, se de repente poderia estar num local que tomasse menos tempo da pessoa que vai usar. Se tem algum equipamento que 2 pessoas usam, às vezes é vantagem comprar outro para não ficar dividindo Dependendo do tempo. custo, né? Sim, dependendo do custo. Então, o que o Luiz está falando, quem vai sentir muito isso é o chão de fábrica. Por né? exemplo, o que a gente viu, imagina você ter uma funcionária que é cara e você gasta o tempo dela fazendo pesquisa de material de limpeza, porque o material de limpeza está acabando e você pede, ela viu que o material de limpeza é mais barato no supermercado, ela sai da clínica para ir até o supermercado. Então, assim, tem que fazer uma avaliação muito minuciosa de custo e de eficiência. Peraí, será que o custo da hora de trabalho dela compensa ela ficar indo até o supermercado comprar esse produto porque está mais barato lá? Ou será que teria uma outra maneira de ser mais eficiente com a hora de trabalho dela? Tem que pensar em tudo, né? A gente não pode pensar só no custo que está aqui no nosso olho, né? A gente tem que pensar nas etapas seguintes e nos custos que você pode evitar, às vezes gastando um pouquinho mais aqui, você economiza muito lá na frente. Então, assim, é um exercício, gente, que não acho fácil, mas que alguém tem que parar, olhar e fazer. Porque se a gente fica só trabalhando no roda-moinho e ninguém faz isso, a ineficiência vai lá para cima. E isso compromete a sustentabilidade, o desperdício. Você acaba desperdiçando muito recurso. Muito bom. No dia a dia a pessoa acaba caindo nessa Acaba, cilada, né? Lá é mais barato e acaba não vendo o custo da hora de trabalho, da atenção que ele poderia dar para um paciente. O nosso Isso é imediatismo muito acaba... Era isso, Ronaldo, o que você pensou em não, sustentabilidade? é isso mesmo. Até porque eu acho que existe uma confusão muito generalizada entre sustentabilidade e ambiental, né? Aí começa a falar, não, preservar... Também, eu acho que cabe. Mas é uma visão maior, né? É aquela coisa de você ter condições de se manter vivo, né? Mas olha, muitas vezes é linkado, por exemplo, você conseguir fazer a clínica não utilizar papel é bom, tanto no sentido econômico como no sentido da natureza. Tem bastante coisa que anda junto, sem dúvida. É né? muito bom. Nancy, outra coisa legal que eu gostaria aqui de aproveitar a sua oportunidade que está aqui para falar sobre a segurança no paciente. Eu lembro que eu comentei isso com você uma vez e você foi atrás disso. Eu fiquei muito feliz na época. Porque em hospital já era muito comum, mas em medicina diagnóstica não era tão comum. E você foi e implantou isso com muito sucesso lá. Conta pra gente como é que foi abrir esse leque de opções para a segurança do paciente. Na verdade, o objetivo era desenvolver pessoas nesse sentido, porque às vezes eu sentia que eu e o Luiz, a gente tinha essa preocupação, sempre teve, mas era difícil de traduzir para as pessoas. E quando você foi lá ajudar a gente, Ronaldo, achei muito legal que você focava muito em processo. E lá atrás, a gente achava que tinha que buscar culpados, olha só. Assim, hoje eu lembro, eu falo, gente, que equívoco, né? E você falava assim, olha, Nancy, vamos focar aqui no processo. A gente tem que avaliar melhor esses processos, né? E, assim, esses cursos, embora no início eles focavam muito em hospitais, agora a gente vê que nas clínicas, graças a Deus, está sendo mais disseminado, mas, assim, eu achei, assim, eu lembro muito você falando que era para focar em processo. Isso foi uma luz, e a gente realmente viu que tinham pessoas que eram pessoas certas
mas a gente não conseguia descrever o processo de uma maneira adequada. Então, uma das coisas que eu aprendi nesses cursos, que primeiro que a gente, na verdade, não ia atrás de título, a gente ia atrás da segurança. O título, qualquer tipo de título que você ganhe de segurança, é uma consequência da sua preocupação sincera, honesta, de estar preocupado mesmo com a segurança. Isso é inevitável. Se você tem essa vontade, esse cuidado com o paciente, isso vai acontecer de você receber ser premiado com esse título. Mas, principalmente, você que tem você que é líder, se preocupar com a equipe. Não fique com conhecimento retido, você tem que passar. Eu não sei como é que eu vou passar. Gente, vai tentando MVP, né? Você vai fazendo MVP, vai dando uma aula, não funcionou, vai fazendo vídeo, às vezes nos 15 minutos, o que a gente faz na clínica, às vezes falta paciente, vamos supor. Aí uma pessoa tem 15 minutinhos. Às vezes é difícil de você parar todo mundo para ter uma aula, mas se você falar 15 minutinhos algum item e você deixar no computador ali, e quando o colaborador tiver 15 minutos, olhar, explicar, ver a sua preocupação e de repente responder uma ou duas perguntas para ver se você às vezes não está conseguindo ser clara, comunicativo, então você tem que fazer o filme de novo, mas sempre aproveitar assim, esses pequenos, essas horas esses tempos quebrados para poder passar. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante, focar em processo, passar o conhecimento, não fique com conhecimento, porque você sozinho não vai a lugar nenhum. Então, passar sempre, ter estratégias de como passar esse conhecimento, se é com aulinha, se é com teatro, mas procure ter ideias criativas para poder chegar no coração do colaborador, porque quem ganha é o paciente, sem dúvida. Você tocou num assunto que nós vamos tocar no próximo módulo. Hoje a gente vai ter 2 entrevistas, né? A de hoje e a da próxima semana. Da próxima semana, nós vamos falar sobre o livro que eles escreveram, que eu achei fantástico, e a gente vai falar sobre isso aí, que é o conhecimento. Mas agora que a gente está caminhando para a primeira parte ali do encerramento, eu queria muito que vocês me falassem sobre o propósito da Mega Imagem, que eu acho que esse é o grande diferencial. Hoje, ter 8 ressonâncias no mesmo site, eu acho que já é inédito. Isso é fruto de um trabalho assim, entre time, entre prestador de serviço, entre fabricante. Então, acho que isso é importante mostrar para o povo o quanto vocês se preocuparam com o propósito, o quanto esse propósito vem desde Ribeirão Preto. Posso falar? Quando acendeu aquela luzinha, olha, você pode ter sua própria empresa, a ideia que veio é fazer uma empresa, uma clínica que pudesse atender os pacientes da melhor maneira possível, da maneira mais acolhedora possível. E isso se traduz na nossa missão, que é basicamente isso, atender os pacientes como se fosse alguém que a gente ama ou alguém da família. Então, é esse propósitozinho que a gente tem, né? Muito bacana. De poder dar o melhor da gente para o paciente, para beneficiá-lo na saúde. E a gente tem também, além desse acolhimento, que é um propósito, que a gente não precisa estar lá. Eu acho que nesses últimos anos, eu e Luiz, a gente consegue tirar férias, ninguém liga mais para a gente, porque eles trabalham com autonomia. Então, esse propósito de acolhimento do paciente já está dentro de cada colaborador. Então, o que a gente desenvolveu foi a autonomia. Então, quando você divide esse propósito de acolhimento, de desenvolver pessoas, porque a gente tem esse propósito também de desenvolver pessoas, para a gente andar todo mundo no mesmo ritmo, na mesma direção. Talvez para ser possível, né? Até para ser possível o primeiro propósito, tem que ter o segundo. Tem que ter o segundo. Senão, ninguém anda sozinho, né? Nós não somos uma ilha, né? Não dá. E é bem legal porque eles se emocionam. Eles fizeram música da Mega Imagem, tem uma música. Eu quero ouvir depois. Eles assim, se emocionam mesmo, sinceramente. Assim, eles colocam
às vezes tem o bônus, eles mostram assim, comprando fogão para a mãe. A gente vê que esse propósito ele se espalha, é engraçado assim, é como se a família deles, quando eles atenderam no Covid, a gente escreveu até um capítulo no livro que a gente ficou preocupado que caiu 86,5% o atendimento. E aí, um colaborador, o Alberto, ele já tinha comprado tudo, ele tinha parentes lá no Japão e ele sabia que vinha com tudo essa Covid. Então, ele comprou tudo, material, máscara, avental, inclusive, a gente até doou para a prefeitura, porque não tinha, depois, em janeiro, já não tinha mais, não tinha nem para comprar. E a gente até doou para o pessoal não ficar exposto, né? Que ação maravilhosa. E foi legal porque a gente falou com eles, a gente falou assim, olha, só o hospital está atendendo Covid, mas como a gente está bem protegido, a gente vai fazer todos os protocolos de segurança. O que vocês acham da gente abraçar esse paciente que precisa fazer o exame e ele não quer ir para o hospital porque é idoso, está com medo de tirar o raio-x de tórax? Gente, foi lindo, lindo. Todos os colaboradores toparam. Não, vamos acolher esse paciente. Olha que coisa linda. Eu fico até arrepiada. Porque eles toparam atender esses pacientes com todo aquele medo do Covid. E a gente, assim, foi a única clínica de Santos que ficou aberto para Covid lá no início. Quando era um mistério a doença, né? E a gente abriu e os colaboradores, assim, às vezes vinha pais, parentes dos colaboradores. E depois, no final, quando passou, assim, essa fase mais crítica, a gente agradeceu todo mundo. Eles falaram para os filhos, para os pais, olha, a gente fez parte dessa... A gente deu um certificado para eles. Que legal. É um orgulho, né? Assim, de você ter ajudado a comunidade no momento que ela precisava. Então, assim, isso é muito gigante, assim, isso faz as pessoas entrarem em fluxo, né? Que fluxo é quando você está tão entretido que você nem vê numa função, que você nem vê o tempo passar. E eu acho que quando o colaborador da Mega e a gente entra na clínica, é engraçado, a gente entra em fluxo mesmo. Que legal. Parece que a gente nem percebe que o tempo está passando. Doutora Nancy e doutor Luiz, muito obrigado pelo convite. E, doutor Luiz, me conta como foi essa ideia de escrever esse livro. A ideia era que foi tão difícil a gente conseguir desenvolver a partir de 2 médicos sem noção, sem conhecimento, sem treinamento em gestão, numa trajetória de sofrimento, de muitos erros, né? Mas de desenvolvimento, de busca pelo conhecimento e aprimoramento. E, atualmente, a gente tem uma equipe muito sólida, muito boa no que faz. E daí surgiu a ideia de compartilhar isso com outras pessoas, outras clínicas, que talvez estejam numa situação como a gente estava lá atrás, que era uma situação muito dolorosa, né? De muito desperdício, de muitas dificuldades, né? E a gente, se colocando lá atrás, a gente sempre pensa, né? Como seria bom se a gente tivesse um caminho, alguém para ajudar a gente a percorrer esse caminho. E esse livro também ajuda a explicar assim, vários passos nesse desenvolvimento, né? Tanto na parte de equipamentos, planejamento de arquitetura, como também na parte de pessoas, gestão de pessoas, esse desenvolvimento de pessoas que é importante, né? E é uma maneira de divulgar esse trabalho que é feito dentro da clínica. Que legal. Doutora Nancy, me fala sobre esse livro. Qual o nome que vocês deram para esse livro e o que vocês esperam com esse livro, assim, de contribuir com o pessoal, além de ajudar na formação, de ajudá-los no empreendedorismo, isso de alguma forma
vai servir também para os funcionários, que com certeza vão ler. Na verdade, a gente colocou como administrar sua clínica, porque tem muito livro de gestão geral, mas de clínica especificamente, a gente achou que não tinha muito livro assim sobre esse assunto. Então, a gente especificou por causa das nossas dores. E a gente colocou assim uma observação, como acelerar 20 anos ainda, porque a gente acha mesmo que se a gente tiver as orientações adequadas, mesmo um empreendedor, ele consegue diminuir esse tempo, não precisa sofrer tanto que nem a gente sofreu. Porque a gente fazia o curso, olha, a gente pegava, parava de atender, pegava o avião rapidinho, o carro, ia lá para a Fundação Dom Cabral, vamos supor, fazia um curso rápido, não absorvia nada, chegava na clínica, entrava no consultório de novo, ficava atendendo paciente que nem doido. Então, assim, a gente, na Fundação, na FGV também a gente fez, então, assim, a gente não usava o conhecimento, né? Assim, o médico ou qualquer pessoa, quando vai empreender, ele precisa parar para pensar, a gente não consegue, a gente não é máquina. E esse livro, ele dá umas orientações básicas, uma direção, para realmente você pular etapas, né? É claro que a gente, às vezes, precisa passar uma dor para aprender, mas por que não, se alguém está te estendendo a mão, por que não conseguir pular etapas, né? A verdade é que a gente faz parte desse nosso propósito aí de desenvolver pessoas, e a gente quer ajudar mesmo, porque muita gente fazia bench na clínica. Uhum. E assim, isso surgiu, a ideia também surgiu disso, porque vinha gente do sul, do norte, do nordeste para conhecer a clínica. Então a gente pensou, puxa, se vem tanta gente fazer bench, É porque a gente faz direito, né? Por que a gente não faz direito? Por que a gente não escreve, né, para essas pessoas que vêm nos visitar, dá o prazer da visita, mas a gente colocou orientações, claro que depois cada um vai desenvolver, né, na clínica, mas eu acho muito importante que tenha pelo menos um norte aí no começo, e sabendo a nossa história, que a gente te entende, a gente tem empatia, porque tudo que você está sofrendo, a gente também já sofreu. Então, ninguém é super-homem de chegar lá e falar assim, não, olha, comigo vai ser diferente, eu vou arrasar a minha clínica. Os erros são comuns, né? São muito comuns, repetidos. Gente, vocês nem imaginam. Então, assim, o livro realmente teve esse propósito aí de ajudar essas pessoas. Uma coisa que me chama a atenção é que vocês, sempre que podem, tocam no conhecimento. E agora você deixou escapar uma coisa que eu achei muito legal, que me veio aquela frase do copo cheio, né? Você tinha que ir lá fazer um curso, depois tinha que voltar a trabalhar, então o copo talvez estivesse tão cheio que você não conseguia praticar. Então precisava abrir um espaço nesse copo para que esse conhecimento realmente fizesse sentido. É isso que... Não, você tem que se dedicar um tempo. Gente, a gente precisa dormir, precisa tomar banho, precisa comer, precisa fazer uma atividade, mas a gente precisa parar para pensar. Às vezes a pessoa não dá importância para isso, mas você tem... É que o médico, assim, às vezes para pagar o equipamento, ele tem que ficar trabalhando 14 horas. Só que aí, o que acontece? A secretária, a sua ajudante, ela não entra na sua vibração. Às vezes você trabalhar um pouco menos e dar esse apoio para essas pessoas entrarem sentirem o que você está sentindo na hora de atender o paciente, você ganha muito, sabe? E às vezes o médico não tem essa noção, porque ele foi feito assim para trabalhar, baixar a pilha, entrar lá no consultório, atender, sair, tudo correndo. Tem um conhecido nosso que é vendedor, falou assim, a pessoa mais fácil de enganar é médico. Porque não lê nada do contrato. Caramba. Ele pega e assina, correndo, porque não lê nada. Então, assim, a gente não pode, tem que ter análise crítica. O empreendedor, ele tem que fazer um curso para o que serviu aquilo para mim, não precisa, assim, e empreendedor é assim, a gente, no começo, não teve carro bonito, não teve casa bonita, a gente comprava televisão na sala, meus filhos, nossa, televisão, aí dava uma semana, filho, desculpe, a gente vai precisar da televisão lá na clínica. A gente
tirava a televisão. Então, assim, o médico, às vezes, ele tem prioridades. É empresa? É levar a equipe? Gente, então, vamos investir. É preferível você trabalhar menos e ter um padrão de vida normal, vamos dizer assim, e você investir esse tempo em chamar a equipe e aprender junto com a equipe para você progredir, para a empresa progredir. Né? Uma coisa importante o médico, sócio-diretor, ele tem que participar do processo. É muito difícil um gestor não médico ter toda essa sensibilidade. Claro que o gestor não médico pode ajudar em muito e você pode desenvolvê-lo, mas é importante o sócio-diretor, o médico, participar disso tudo para poder, como a Nancy falou, transmitir essa vibração para que eles entendam, porque para quem não é médico, às vezes ele não consegue entender todo o processo, a importância de um determinado processo médico na situação. Então, assim, às vezes ele fala assim, para que tem isso? Vou cortar isso daqui. E, de repente, é algo que é fundamental na qualidade do resultado. Né? E vice-versa, né? Porque eu garanto para vocês, todos nós, sem exceção, nós temos pontos cegos. Todos nós. Não me venha com essa... Porque médico, às vezes, eu não vou falar todos os médicos, mas muitos médicos acham que eles sabem mais, tiveram oportunidade de estudo e sabem mais. Gente, isso não existe. A moça da limpeza, ela tem um ponto de vista que você não enxergou, eu tenho certeza. O rapaz que vai manobrar ou que vai cuidar dos carros, ele tem outro ponto de vista. Gente, é importante juntar todos esses pontos de vista para você ter uma noção melhor do total. Então, assim, não adianta o gestor chegar e colocar a administração de alto para baixo. Não, ele tem que fazer todo mundo participar. Acho que é isso que é bonito no livro, que a gente realmente dá valor a todas as opiniões. Que bacana, gente, fico feliz. E o quanto a qualidade foi determinante para vocês escolherem o livro? Ela ajudou? Não tenho nem palavras. Existe uma vida antes da qualidade e depois da qualidade. Realmente, assim, a qualidade ajudou muito por causa dos processos, né? Então, como a Nancy estava falando, tinha a fase anterior que a gente estava procurando onde era o erro, quem errou, né? E depois de uma fase que a gente... O Ronaldo salvou a gente. Que o Ronaldo salvou a gente. Gente, vamos construir um bom processo, porque se der alguma coisa errada, a gente checa o processo. É claro que, eventualmente, o colaborador pode errar na execução do processo. E a gente ajusta com o colaborador. Mas a primeira coisa a ser feita é... Bom, o colaborador errou nesse processo. Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer no processo para o colaborador não errar, para facilitar a vida dele, para deixar a coisa mais engessada, para que ele consiga desempenhar da maneira como a gente quer? Então, assim, foi um grande divisor de águas. E a partir do momento que tem processo, você começa a poder proporcionar autonomia, eu acho, né? Sim, assim, sem dúvida. Está tudo organizado. Olha, todo mundo sabe o que tem que fazer, desde a limpeza... Põe o processo plano B, plano C. Olha, aconteceu isso, faz isso. Aconteceu isso, faz isso. E a partir de um determinado momento, o próprio colaborador, sabendo do espírito da empresa, da missão da empresa, do propósito da empresa, ele saca. Fala assim, aconteceu isso, deu errado. Aconteceu isso, deu errado. Eu vou fazer isso. E ele sabe que está ok, né? E nessa autonomia, você tem que tolerar erros, né? Vai ter hora que vai ter uma coisa diferente, nova, o colaborador, de repente, pode tomar uma ação e não ser legal. Ótimo, vamos aprender com isso, né? Mas é importante essa autonomia, porque senão acontece o que acontecia com a gente antes. Era todo mundo perguntando, o que eu faço agora? Né, Nancy? A gente estava de férias... E o telefone tocava. E é legal você desenvolver autonomia, porque não só por isso, claro que eu não vou negar que ajudou a gente a tirar férias, né? Mas o legal é que quando você tem autonomia, você trabalha mais feliz. Gente, e um cara feliz, ele vai querer espalhar essa felicidade
para o paciente que está ali sendo atendido. É inevitável. Se você está aborrecido, você não vai conseguir dar acolhimento, humanização para esse paciente. Então, quanto mais feliz você deixar o colaborador, mais autonomia você vai, a empresa cresce, né? A empresa ganha com isso. Porque ele passa a ter orgulho da empresa que ele trabalha, né? E a partir do orgulho ele começa a buscar nova forma de fazer, não tem aquele medo de errar, né? Porque às vezes o erro ele é necessário para ele crescer. E sem o erro, às vezes ele não enxerga isso. É legal essa visão de vocês como dono, até para que as pessoas saibam, porque às vezes a gente pune muito o erro, mas sem o erro, muitas vezes a gente não melhora. Não que eu estou incentivando o erro. Eu estou muito empolgado de entrevistar esses dois aqui. Primeiro, que eles vieram de Ribeirão Preto. E eu já falei para eles que eu era de Mococa, então eu adorava fazer racha para ir até Ribeirão Preto. Para quê? Para tomar o chopp do Pinguim. E um dos meus carros caiu todinho lá. Mas a sensação é inevitável. Mas agora, gente, falando assim, para mim, eu acho que é importante essa história do livro, até porque eu escrevi o livro A Qualidade Fazendo Parte de Você, e aí a ideia era mostrar que a qualidade ela tem que vir da pessoa. E eu sinto que hoje a qualidade de vocês estão saindo pelo livro, que com certeza não vai parar nesse, vai ter outros livros. E eu queria que vocês contassem assim, qual foi o segredo de vocês conquistarem pessoas da base, que hoje é a liderança de vocês? Que eu fico muito orgulhoso de ver esse crescimento da Luana, da Ariane, da Fernanda. E eu sei que isso foi todo um desenvolvimento interno de vocês, assim, que eu acho que isso é importante falar. Um dos métodos que a gente usa, o livro chama As 4 Disciplinas da Execução. Até sugiro que, falando em livros, né? É um livro legal porque ele tem um método que do Bill Moraes, você consegue, assim, desenvolver autonomia se você faz reuniões rápidas, não precisa ser mais do que 20 minutos, e você dá oportunidade para as pessoas falarem. Uma dica, quando eu fiz o MBA na SPM, que eles falam de economia comportamental, é você não deixar o líder falar muito, sabe? Deixar as pessoas da base falarem. Então, elas falam, olha, eu tive uma ideia, atendi. Porque, às vezes, eles têm boas ideias e eles ficam quietinhos, porque eles falam assim, ninguém vai ouvir mesmo, nunca ninguém me perguntou. Gente, então, isso, no começo, tem que partir da liderança. A liderança tem que ir atrás dessa informação, estimular que o colaborador sinta uma coisa que a gente chama de segurança psicológica. A segurança psicológica, ela vem com o tempo, com a experiência. Só que para pessoas que entraram ou que são muito jovens, às vezes elas não sentem que o ambiente é seguro. Então, eu vou sugerir para vocês que estão líderes, né? Vocês estimulem essa segurança psicológica, mesmo que esteja errado, que você estimule a pessoa a falar, porque você consegue, assim, nessa reunião de 20 minutos, deixando todos conversarem sobre inovação, ideias que eles tiveram, que nem o Luiz falou, pequenas ideias para ajudar na sustentabilidade, vai trazendo a autonomia, uma sensação boa de autonomia para o colaborador. E isso para eles é tudo. É mais do que salário, principalmente para essa geração jovem. Eles trabalham por propósito, eles não trabalham por salário, eles trabalham num ambiente que eles se sintam seguros, que eles tenham um objetivo, um propósito, que eles se sintam valorizados. Então é importante esse método, essa estratégia que a gente usa das 4DX. As 4 disciplinas, o que eu acho bacana é que você define uma meta para a empresa, que a gente chama de meta crucialmente importante. Olha, o que é importante, o mais importante para a empresa, para ela sobreviver, para ela ter sustentabilidade. Olha, é atender raio-x, por exemplo, se for o caso. E a partir daí, você desenvolve em cada setor o que cada um precisa fazer para que a meta crucialmente importante seja atendida. Então, por exemplo, a equipe de limpeza, eles não fazem raio-x, mas caramba, eles precisam deixar o banheiro impecável, porque deixando o banheiro impecável, os pacientes do raio-x vão gostar da clínica. O pessoal do faturamento,
caramba, não pode perder guia, porque senão o dinheiro não vai entrar para ir para a clínica, não vai ter dinheiro para renovar a máquina, de repente, por exemplo. Né? E a partir dessa definição, dessa organização, os próprios colaboradores entendem o que é importante, quais são as ideias importantes que eles podem dar para colaborar com a meta crucialmente importante. Então é muito bacana, você organiza, você divulga, todo mundo sabe e todo mundo participa. Então a pessoa da limpeza, ela pode ter uma ideia, sei lá, olha, o que eu posso fazer para ajudar na limpeza do toalete? A gente viu em economia comportamental que no mictório, se fizer uma marquinha de mosca onde o homem faz xixi, diminui a necessidade de limpeza. O homem fica mirando lá, né? Por exemplo, né? Então, assim, ideias podem surgir. E né? ela pode ter mais tempo, né? Vou até contar um caso que uma pessoa da equipe da limpeza, ela estava ali ajudando a limpar a recepção e um senhorzinho estava com dificuldade do totem. O totem a gente tem um totem que a pessoa já pré-autoriza, ela entra lá na clínica, digita o CPF e ela já vai direto para a sala, não precisa passar pela recepção. E ela viu aquele senhorzinho, e é uma colaboradora da limpeza. Ela parou, foi lá e falou assim, olha, vou te ajudar. Foi uma coisa linda, porque você vê que ela também sabe que a gente tem uma meta e ela também quer ajudar. Então ela parou, porque ela poderia continuar limpando. Não era nem a meta dela. Não é minha área, eu não vou, o problema não é meu, mas ela foi lá e ajudou. E eu estava de longe, e eu até filmei, e depois eu agradeci, porque eu achei tão lindo, né? Ela espontâneo. Assim, ela foi lá e se prontificou a ajudar um paciente. Então, essas 4DX, elas desenvolvem essa ferramenta, vontade, né? de participar. E é tão legal ouvir vocês falando isso, porque eu lembro que uma das coisas que a gente tinha que trabalhar era o desdobramento do planejamento estratégico. E vocês acharam a ferramenta. É isso. É verdade. Isso é muito bacana, porque a linguagem da qualidade, ela é caprichosa demais, né? Às vezes você fica, meu Deus, o que ele quis dizer? É como a gente, quando lê um diagnóstico médico, né? O que o médico quis dizer aqui? Você traduz para a equipe, né? Você traduz para a equipe, para todo mundo saber aonde que a gente quer chegar, o que é importante. É legal, bem bacana. Muito bacana. Bom, você falou da faxina. E o quanto é bom a faxineira saber que o papel dela é visto a todo momento, né? Porque se está em outro local, às vezes eles nem ensinam a colaboradora da limpeza a mexer no totem. Verdade. Porque eles não acham que ela precisa aprender. E, gente, ela precisa aprender. Então, todo mundo sabe como ensinar um cliente, um paciente que está com dificuldade. Isso é muito legal, porque ela se sente importante, né? Fala, não, eu sou da pertencimento, né? Eu faço parte do time, a gente está jogando para ganhar. Luiz e Nancy, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu gostaria que esse final fosse feito por vocês. Que vocês falassem o quanto isso é determinante, o quanto isso é importante, ficasse à vontade para falar da Mega. É sempre bom lembrar da Mega Imagem. Tenho muito orgulho de ter ajudado vocês lá. E é uma satisfação enorme recebê-los aqui. E eu acho que isso vai incentivar outros empresários a participar de programas e contar os seus segredos, porque o mundo precisa saber das coisas boas. A gente já fala coisa ruim demais, né? São 17 notícias ruins para cada uma notícia boa. E isso causa um viés de visão de mundo, né? Porque se você lê notícia de jornal, você tem a ideia que o mundo é muito ruim. E não é verdadeiro, né? As coisas estão melhorando. Até mesmo a violência, se a gente comparar com o passado, até mesmo os números da violência cada vez diminuem mais, né? A longevidade aumenta. Então, tem que ter muito cuidado com esse viés. Mas eu queria deixar a Nancy falar primeiro, as damas primeiro, depois eu falo. Bom, um recado que eu queria dar
é que acredite que você consegue. Então, assim, você quer abrir uma empresa? Vai atrás desse sonho. Você vai conseguir. Você só tem que lembrar que você tem pontos cegos, você não consegue nada sozinho. Equipamento é importante, mas um equipamento não o mais caro, mas com você lá humanizando a equipe, você vai super longe. Estudar bastante. Eu acho que, assim, leitura, o que a gente tem muito orgulho é que a gente lê muito. Então, assim, a gente vai atrás de conhecimento. Leia o nosso livro, do Ronaldo, porque eu acho que são informações legais de quem já sofreu muito, né, Ronaldo? Eu acho que é muito legal, assim, quanto mais você lê, você consegue chegar nos objetivos. E que depende também um pouco de sorte, mas essa parte de você ir atrás, acreditar, ter resiliência, porque você vai conseguir. A gente está torcendo por vocês. O que eu gostaria de falar é para quem já tem empresa, para um médico, um sócio-diretor que vive aquela vida difícil, atribulada. Existe um caminho de você conseguir organizar as coisas. Peça ajuda, vá atrás do conhecimento, não desista. Existe um caminho sustentável. Lembre-se, a gente consegue aumentar muito a eficiência. Se você nunca teve um processo de consultoria na empresa para fazer um processo enxuto, né, organizado, com certeza você tem desperdícios aí que, uma vez sanados, vão te ajudar muito na sustentabilidade. Porque a nossa preocupação sempre é assim, puxa vida, o convênio não me repõe, a operadora não me repõe a inflação. Como que eu vou sobreviver? Claro, você precisa ter uma organização para pedir essa reposição da inflação. E um outro papel que você tem que fazer, que vai te trazer muita economia, muito valor, muito fôlego para sobreviver, é a melhoria e o aumento da eficiência. Gente, em qualquer lugar que você for, você aplicar metodologias, você melhora a sua eficiência, você fica mais enxuto e vai sobrar mais dinheiro para você poder reinvestir em equipamento, ampliar e crescer. Esse é o meu recado. Não desista. Busque ajuda, busque conhecimento. Um dos caminhos, com certeza, que para a gente fez muita diferença, foi a busca pela qualidade, pelos processos da qualidade, né? Isso desenvolveu a empresa de um modo geral. Mas é isso. Pessoal, eu só tenho a agradecer, porque eu acho que eu não preciso falar mais nada. Eles falaram por mim. Até a próxima. Muito obrigado.